Mocinha, eu não levo jeito pra cozinha. Mocinha, como que os seus bolos crescem sem ter ovo? O ovo não dá estrutura pro bolo? Mocinha, os meus pães nunca ficam gostosos. Ai, eu não levo jeito pra cozinha. Nada do que eu faço dá certo na cozinha. No vlog de hoje a gente vai falar sobre alguns mitos, alguns erros que a gente às vezes comete e como fazer com que a nossa experiência na cozinha seja cada vez melhor e diminuir cada vez mais as chances de erro, as margens de erro de alguma receita. Quero começar dando uma opinião minha. Eu não acredito em dom para cozinhar. Eu não fui uma pessoa que já cozinhava desde a minha infância. Eu fui aprendendo a cozinhar e eu acho que tudo na vida, em todos os aspectos, né, não só na culinária, tudo é uma questão de você gostar do que você faz e se dedicar para você ir se aprimorando. Claro que algumas pessoas elas podem ter algumas habilidades, algumas facilidades, não sei se você chama de talento ou de dom, mas se a pessoa tiver uma habilidade, um talento e ela também não ir atrás de se aprimorar ou de se desenvolver e tudo mais, não adianta ter esse talento, ter essa habilidade e não colocar em prática e não se aprimorar. Eu tinha um diretor na faculdade, um diretor de teatro, Roberto Vinhati, maravilhoso, que ele falava uma coisa que até hoje eu levo pra minha vida. Ele dizia, eu prefiro trabalhar com um ator que pode não ser tão talentoso, tão maravilhoso, mas que é um ator ponta firme, que é um ator esforçado, dedicado, pé no chão, que escuta a direção, do que trabalhar com um ator que seja muito talentoso, com uma coisa assim sobrenatural, mas que é um profissional difícil de se conviver, que não escuta a direção, não é, enfim, disciplinado, né, nas gravações ou nos ensaios. Então, esse mesmo conceito, para mim, se aplica em todas as áreas da vida, né, em todas as profissões. Isto posto, eu recebo muitos comentários, mensagens, comentários nos vídeos, nas fotos, no Instagram, no Facebook, de pessoas falando, mocinha, eu não levo jeito pra cozinha. Mocinha, toda vez que eu faço algum bolo, alguma coisa, não dá certo. Então, vamos falar sobre alguns erros que às vezes a gente tá cometendo e não sabe que tá cometendo. Então, não é que você não leva jeito, é só que você às vezes está fazendo alguma coisinha que pode parecer muito pequena, mas que faz toda a diferença quando a gente tá na cozinha com alguma receita em mãos. Eu sempre começo os meus vídeos falando, eu pré-aqueci o meu forno a tantos graus Celsius e deixo o seu forno assim por pelo menos 10 minutos. Por que eu falo isso em todos os vídeos? Porque é muito importante, primeiro, pré-aquecer o forno, porque quando a gente pré-aquece o forno, a gente já coloca a temperatura, a gente já coloca a nossa receita na temperatura certa. Se você ligar o forno e colocar a sua receita, nesses 10 minutos, até a temperatura chegar no ponto certo, é como se a sua receita ficasse meio confusa, então a temperatura ela começa muito baixa e ela vai subindo, então não vai conseguir assar de uma forma muito linear quanto se o forno estivesse pré-aquecido. E por que a temperatura é tão importante? Às vezes eu recebo comentários dizendo assim, mocinha, eu fiz o bolo e deu errado. E aí eu pergunto, e qual a temperatura do forno você usou? Você usou a temperatura que eu indiquei no vídeo? Aí é muito comum a pessoa me responder, ai, não sei, eu coloquei a temperatura que eu sempre coloco, temperatura padrão, temperatura média, eu acho. Provavelmente foi isso. Bolos, pães, de um modo geral, a não ser que seja uma receita muito exceção, a gente sempre usa forno baixo, 190, 180 graus, no máximo 200 graus Celsius. Por quê? Temperatura mais baixa a gente vai fazendo com que o pão ou o bolo vá assando devagarzinho, dentro até do lado de fora. Se a gente coloca a temperatura muito alta, ele vai ficar dourado do lado externo, vai ficar muito assado fora, mas dentro não vai ter tido tempo de assar ainda. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar com aquela casquinha em volta e dentro cru. E aí o seu bolo pode solar ou então ficar uma pedra de tão duro. É por isso que a temperatura do forno e pré-aquecer é muito importante. Mocinha, como que os seus bolos não levam ovos e eles têm estrutura? Como que eles ficam tão fofinhos? Gente, eu descobri isso sozinha, porque quando eu comecei a querer tirar o ovo das minhas receitas, eu via muita receita, muitos vídeos que queriam substituir o ovo. Então eu colocava no lugar do ovo chia, biomassa de banana verde, batata doce e assim, tudo bem, não tenho problema com isso, mas eu não queria isso, eu queria uma receita mais simples. Eu comecei a fazer os meus próprios testes, então hoje em dia eu não substituo o ovo. Eu simplesmente não coloco o ovo, né? O ovo não precisa ser substituído. Teve vezes que eu peguei alguma receita X na internet e simplesmente, eu não estou brincando, eu simplesmente tirei o ovo.
e deu certo. Então assim, o ovo é super estimado, né? E às vezes quando alguém me escreve assim, eu fiz essa sua receita, pouca gente, né? De um modo geral, a grande maioria das pessoas me escrevem falando que adorou e que deu certo e que faz sempre. Mas quando eu recebo algum comentário de alguém falando que deu errado, as chances de um bolo sem ovo dar errado são as mesmas chances de um bolo que leve ovo, porque são outros fatores que não só os ingredientes que contam para uma receita dar certo. Então, o tanto que você mistura a sua massa, temperatura, pré-aquecimento, até mesmo a validade dos ingredientes. Então, o ovo ajuda sim na estrutura, mas ele não é indispensável. Então, enfim, eu por conta própria descobri isso por A mais B, fazendo muitos testes na cozinha. Então, não é só o ovo que dá estrutura ao bolo, né? Aliás, eu acho que inclusive as receitas que não levam ovo, elas têm até uma validade maior, porque o ovo é perecível. Então eu sempre acho que desde que eu comecei a tirar o ovo das minhas receitas, principalmente bolo assim, elas duram mais, não azedam, enfim. Para garantir que o seu bolo não murche, não sole, não fique duro, alguns pontos muito importantes. Pré-aquecer o forno, como eu falei, pelo menos 10 minutos. Temperatura sempre baixa, no máximo 200 graus Celsius, mas 180, 190 graus é ideal. Não abra o seu forno antes de pelo menos 30 minutinhos desse bolo tá assando. Claro, depende, tem bolos que ficam prontos em 20, 25 minutos, mas nunca, jamais, em nenhuma hipótese, abra um forno com o seu bolo lá antes de 15 minutos ou 20, porque senão o ar frio vai entrar no seu forno e o seu bolo vai afundar. Não trabalha muito a sua massa. Pode perceber que mesmo as receitas mais tradicionais que levam ovo, de modo geral, se usa liquidificador ou até batedeira, trabalha o ovo, a manteiga e o açúcar. Na hora de colocar a farinha de trigo, mistura pouco. É delicado, às vezes até com a mão mesmo. Por quê? Um bolo, a gente não pode desenvolver o glúten como um pão. Quando a gente faz um pão, a gente tem que bater para ativar o glúten e deixar ele bem puxa-puxa. Um bolo não, eu quero que ele fique fofinho, bem macio. Então, quanto menos eu trabalhar, melhor. E é por isso que, de modo geral, eu gosto muito de fazer as minhas massas de bolo, principalmente, na mão. Além de eu gostar muito desse contato com a minha massa de bolo, toda vez que eu pego a mesma receita e faço na mão e depois na batedeira, a receita que eu faço na mão, eu sempre acho que ela fica mais macia, mais fofinha, mais delicada e mais gostosinha. Mocinha, eu tenho uma receita e aí eu quero que esse bolo cresça mais, fique mais fofinho. Eu posso dobrar a quantidade de fermento? Não. Fermento demais, fermento em excesso faz o bolo afundar, faz o bolo ficar duro ou faz esse bolo não ficar gostoso. Então assim, a gente não pode achar que o fermento quanto mais fofo e mais alto fica. Não, então é sempre importante seguir aquela quantidade da receita indicada. Algumas receitas minhas do canal, que são um pouco mais antigas, eu colocava mais fermento do que eu coloco hoje em dia. Colocava 1 colher de sopa, às vezes até 1,5 colher de sopa de fermento em pó. E aí com o tempo eu fui diminuindo. Hoje em dia você pode perceber que eu coloco 1 colher de chá de fermento em pó. E se você for comparar o tanto das minhas massas há um tempo atrás, há uns meses atrás e hoje em dia, as minhas massas hoje que eu uso menos fermento em pó, elas são mais fofinhas e até mais altas do que as massas que eu fazia antes, porque eu uso as minhas próprias receitas como referência para eu seguir desenvolvendo. Então eu sempre, como eu tenho a minha base, eu sigo desenvolvendo e fazendo testes com as minhas próprias receitas, e aí eu fui descobrindo isso. Por que que às vezes a gente coloca bicarbonato de sódio num bolo com vinagre? O bicarbonato em contato com o vinagre dá aí uma reação maravilhosa que faz com que o bolo fique muito fofinho, muito aeradinho. Ah, mas mocinha, tem receita que não leva bicarbonato nem vinagre e também dá certo. Também dá certo, mas se você colocar o vinagre e o bicarbonato, você vai realçar um pouquinho mais a fofura do bolo. É que nem, por exemplo, eu posso colocar um pouquinho de café solúvel num bolo de chocolate. Se eu não colocar, vai dar certo? Vai! Mas se eu colocar o café em pó, o café solúvel, um toquezinho de café, vai realçar um pouco mais o sabor do chocolate. Então, esses detalhes na hora de fazer um bolo é o que faz cada receita ser uma receita e aquilo que você está com vontade de desenvolver e fazer naquela hora na cozinha. Outro ponto, muito cuidado com a validade dos seus ingredientes. Eu achava que isso era besteira, eu achava que isso era exagero, que de modo geral todos os ingredientes estão na validade. Mas vou contar uma experiência rápida que eu tive semana
semana passada ou retrasada, eu comprei um pote grande no mercado, daqueles bem grandões, sabe? De fermento biológico, de fermento ativo seco, aquele que é pra pão mesmo, sabe? Que parece um grãozinho de areia. E aí eu abri, fiz um primeiro pão e fui deixando lá no meu armário, né? Aí as semanas foram passando e de vez em quando eu ia usando. Semana passada ou retrasada, eu fiz um pão, o pão não cresceu, a massa ficou dura, pus no forno, ele ficou solado. O que está acontecendo? Fiz uma segunda massa, mesma coisa. Fiz uma terceira, mesma coisa. E eu quebrando a cabeça, querendo entender. Não, pera um pouquinho, mas o que eu fiz de diferente dessa vez? E eu realmente, quando alguma coisa dá errado, eu quero entender o que aconteceu para não fazer de novo. E aí eu fui pegar lá a minha caixinha de fermento biológico instantâneo, que já estava aberto, e estava lá escrito na embalagem: após aberto, consumirem no máximo 7 dias. O que aconteceu? Tava mais de um mês. Na minha cabeça, imagina, fermento, né? Tem uma validade grande, é que nem o fermento químico, aquele para bolo. E como eu sempre usava o fermento em sachêzinho, que eu abria e colocava direto, eu não me atentei a isso. Fiz uma quarta vez um bolo usando o fermento biológico em saquinho. Aí deu certo. Ou seja, tinha vencido o meu fermento. Não me dei conta. Da primeira vez que eu fiz, eu pensei, não, os meus ingredientes estão dentro da validade. No começo até estavam, mas tem aquele detalhe: após aberto, consumir em tanto tempo. E aí eu perdi por isso 3 massas. Então eu também cometo erros, as coisas também acontecem comigo, né? Eu não sou... quem trabalha muito com cozinha, quem faz muita receita, está muito suscetível a erros, enfim, deslizes, falta de atenção. Isso é normal, o importante só é a gente tentar não se frustrar e tentar identificar o erro. O que eu faço de diferente então numa próxima vez? E não desistir, né? Pelo contrário, usar como experiência. Agora eu sei que se eu comprar um potinho assim grande de fermento, eu tenho que usar no máximo em uma semana. Senão, pra mim, compensa mais usar o sachêzinho. Sachê. Mocinha, eu nunca fiz pão. Eu morro de medo de fazer pão. Eu sempre acho muito difícil. Não é. Pão é uma das coisas mais deliciosas de fazer na sua vida. Você vai se descobrir, é uma terapia fazer pão. Quanto mais você trabalha esse pão, quanto mais você sova esse pão, mais você ativa o glúten, mais ele vai ficar fofinho. Quanto mais tempo você deixa esse pão descansar, mais ele cresce, mais macio fica. O pão foi pro forno, pré-aquecer por pelo menos 10 minutos em temperatura baixa, porque senão, se você tiver uma temperatura muito alta, ele vai ficar todo dourado fora e dentro vai ficar aquela consistência de pão ainda meio cru, sabe? Com o miolo meio grudado, e isso não é legal. E para deixar o seu pão crescer bem bonito, é muito importante que você coloque ele em uma tigela ou em uma vasilha, coberto ou com uma toalha ou com plástico filme, e é importante que ele fique descansando em algum lugar que não passe corrente de vento. Se eu colocar o meu pão em cima da minha mesa, por exemplo, ele não vai crescer em 1 hora ou 1h30 como ele cresceria no meu forno desligado. Aliás, quando tá muito frio, como por exemplo hoje, eu acabei de assar um pãozinho aqui em casa, eu deixei o meu forno ligado por 2 minutinhos e desliguei. Aí o meu forno ficou bem quentinho. Quando eu coloquei o meu pão, se você me acompanha nos stories lá no Instagram, eu sempre mostro o que eu faço aqui na cozinha, ele ficou lindo, ele saiu assim da assadeira. Então, paciência, amor, carinho, porque o pão, eu sempre acho que o pão sente muito a gente, então quando você faz com muito carinho, com muita vontade, ele vai sovar bonito, ele vai crescer bonito, vai assar bonito e vai dar tudo certo. E o mais importante, e eu não acho que isso é balela, que isso é frase pronta, eu realmente acredito nisso, quem me acompanha há um tempo no canal sabe disso: amor, fazer com carinho, sabe? Com prazer. Comida, ela é muito viva, então existe uma troca de energia sim. E é por isso que às vezes eu acho que eu gosto tanto de comer a comidinha aqui caseira, porque quando eu vou comer na rua, eu adoro comer às vezes em restaurante, em lanchonete, em alguns lugares fora, mas eu sempre fico pensando, eu devo ser meio louca por pensar isso, eu sempre fico pensando, quem fez essa comida que eu tô comendo? Será que fez com amor? Será que a pessoa estava feliz quando ela fez? Ou será que essa pessoa fez essa comida aqui de mal com a vida? E às vezes, se eventualmente, é raro, mas se eventualmente eu como em algum lugar e depois não me cai bem a comida, eu devo ser maluca, mas eu fico pensando,
Será que a pessoa que fez essa comida, ela tava num dia ruim e aí eu comi não só a comida, mas aquela energia, aquele sentimento que ela colocou na comida? Eu sei que isso pode ser algo totalmente pessoal, até meio inexplicável, mas eu acredito muito nisso. Pra mim, comida é uma troca de energias, pra mim, comida é sentimento puro. Pra mim, a comida tem um significado totalmente afetivo e emocional. Talvez se você teve uma má experiência na cozinha, não desista. Faz um outro dia e vai, se inspira e faz um outro dia. Tudo é uma questão de prática e você não se apegar a erros que tiveram um resultado que não foi aquilo que você esperava. Eu vira e mexe, tenho resultados ruins aqui na minha cozinha e imagina se para cada resultado ruim que eu tivesse na minha cozinha, eu fosse parar de cozinhar, eu fosse decidir parar com o canal. Pelo contrário, eu pego os resultados ruins que eu tenho e procuro me aprimorar até como pessoa, né? Porque é um aprendizado a gente trabalhar com as nossas frustrações, expectativas, frustrações, ego também, né? Porque fui eu que fiz e tudo mais, às vezes não saiu tão legal, ou às vezes saiu muito bom, as pessoas elogiam muito. Calma, depois vai fazer uma coisa que não vai ser tão gostosa. Então, eu aprendo muito com a cozinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia tempo que eu queria compartilhar, né, essas dicas mais genéricas, que eu acho que nem todo mundo consegue assistir todos os vídeos do canal. Então eu espero que as dicas que eu dei aqui nesse vídeo você guarde num caderninho realmente lá no fundo e não desista. Todo mundo precisa comer para viver. Então, em algum momento da sua vida, pode não ser agora, pode ser daqui a uma semana, um mês, um ano ou 10 anos, em algum momento você vai ter que cozinhar, em algum momento você vai ter que fazer sua própria comidinha. Então, que ela seja feita então, com muito carinho, muita consciência e com prazer. Que no final, como diz a minha mãe, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um like também aqui no vídeo, ajuda muito, 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 muito quando vocês dão like, comentam e se inscrevem aqui para eu continuar produzindo conteúdo no YouTube para vocês. Um beijo, até o próximo vlog. Tchau!